Bom, a gente vai voltar agora para o Rio de Janeiro, onde está o repórter Matheus Coelzer, que vai trazer a agenda dos candidatos ao governo do estado. Bem-vindo novamente, Matheus. Olá, Cláudia. A gente traz então a agenda dos candidatos, mais uma quinta-feira com uma agenda extensa, viu? Os candidatos ao governo fluminense. E a gente começa falando de Cláudio Castro, do PL, que busca a reeleição. Nesta manhã, ele está em São Gonçalo, se dedicando à área da saúde, conversando com profissionais e também visitando alguns hospitais da região. Na parte da tarde, vai aproveitar também para falar com o eleitorado na região também central aqui do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, dessa vez, vai aproveitar e vai estar conversando com o seu eleitorado no Meier, zona norte do Rio de Janeiro. Na parte da tarde, mais no finalzinho da tarde, na parte da noite, vai para um comício, isso em Niterói. Rodrigo Neves, dessa vez, escolheu a zona oeste do Rio de Janeiro, vai estar muito perto da área da Supervia para falar sobre a questão do transporte, explicar também suas propostas para os moradores da zona oeste, em Campo Grande, região essa que vem sendo dominada pela milícia. Deve também falar sobre questões de segurança pública. Esses são os grandes eventos que esses candidatos, os três principais candidatos ao governo do Rio de Janeiro, vão fazer. Já começaram hoje pela manhã, vão realizar na parte da tarde e também da noite. Só ainda relembrando que a gente segue aqui na Fiocruz, na zona norte do Rio de Janeiro, acompanhando o pronunciamento da candidata à presidência, Simone Tebet, que já falou conosco. Nós já mostramos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, um pouco do que ela vem comentando, das suas propostas e também do crescimento que ela vem apresentando nas últimas pesquisas. Cláudia. Obrigada, Matheus Coelzer. Até daqui a pouquinho, então. A gente chama o Marcelo Suano novamente. Marcelo, é possível que o eleitor espere ter o resultado das últimas pesquisas para decidir o seu voto, caso ele não queira perder o voto? Ele pode pensar dessa forma? Essa questão é essencial, Cláudia, porque a pergunta que se configura de uma forma mais geral é: a pesquisa eleitoral pode ser indutora de comportamento eleitoral? Essa questão, ela junta quase todas as outras. Primeiro, se as pesquisas são confiáveis, a questão do voto útil, ou a maneira como está sendo desenvolvida a estratégia eleitoral de cada um dos candidatos. Mas tem uma história que pode ilustrar muito bem isso, até mesmo pela participação de segmentos midiáticos com determinados interesses em divulgar pesquisas. Certa vez eu estive em Brasília para dar uma palestra, fui obrigado a ficar mais do que aquela palestra que eu estava, tive que ficar num local em que não tinha internet e não tinha TV a cabo, só tinha as grandes redes. O que eu identifiquei ali? Eu assisti. Tinha as redes religiosas que faziam seus programas, natural, e tinha as grandes redes. É muito curioso que, se uma rede estiver interessada em divulgar pesquisas, ela acaba direcionando o debate para temas que lhes são interessantes e induzir o comportamento eleitoral em função das pesquisas que aí estão. Quase dizendo, você vai ter que votar dessa maneira porque não existe alternativa. Qual é a alternativa que apareceu nessas grandes redes? Eram as redes religiosas. Talvez por isso explique a razão pela qual o presidente Bolsonaro está tão próximo desse segmento. Veja, a questão de se pesquisa induz comportamento eleitoral pode definir as estratégias nesse segmento, que é uma massa enorme do eleitorado brasileiro, para o segundo turno, configurando uma nova eleição em que vai ser intensificado de uma maneira muito direta para induzir votos e para defender valores. Essa talvez sejam as estratégias que sejam adotadas no segundo turno, se porventura ele houver, e eu particularmente acredito que ocorrerá.